a responsabilidade é muito grande, porque nós sabemos que isso pode ter efeitos eternos na vida de alguém. Então é uma responsabilidade. E eu quero falar de algo nessa manhã que talvez alguns de vocês aqui, não sei, talvez, nunca ouviu uma mensagem sobre isso. Nunca ouviu. Quantos aqui já ouviram falar sobre o grande trono branco? Alguns. E isso ao mesmo tempo me traz uma preocupação, porque a gente vê que os púlpitos estão ficando vazios de coisas que realmente têm relevância para a nossa fé, de coisas que realmente importam para que a nossa esperança se mantenha viva, firme no Senhor. Então, nessa manhã, eu gostaria que você realmente estivesse atento naquilo que Deus quer falar conosco. Porque todos nós já sabemos que o Evangelho de Cristo é um Evangelho de amor, todos nós já sabemos que o Evangelho de Cristo é um Evangelho de graça, de misericórdia, todos nós já conhecemos as promessas de Deus, né? Nós já sabemos que o Evangelho do Senhor é um Evangelho de perdão para aqueles que se arrependem e para aqueles que realmente entendem que precisam se arrepender e que são pecadores. Nós sabemos que o Evangelho do Senhor ele é firmado em cima de muita doação, de muita humilhação. Nós sabemos que o Evangelho do Senhor, ele é firmado em cima da bondade, da misericórdia de Deus, da sua justiça. Nós sabemos de tudo isso, isso aí todos nós sabemos. E nós sabemos também que o Senhor Jesus, Ele preparou um caminho para nós. E desde o início desse culto, a gente tem cantado sobre isso. A gente tem falado sobre isso, as orações foram feitas sobre isso. Então vamos ler Apocalipse. Apocalipse 20, do 11 ao 15, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Os meus olhos não conseguem alcançar a grandeza desse trono, onde a terra e os céus fugiram da presença dele. Eu quero imaginar que é um lugar de perfeição absoluta, de santidade, de um esplendor, algo assim que nos deixaria maravilhados. Talvez você pode pensar num lugar mais lindo que seus olhos já foram colocados algum dia, e você, poxa, pensar no trono deve ser muito mais maravilhoso e formoso do que aquilo que eu já vi. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Alguns livros foram abertos. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas mensagens fugiram dos nossos púlpitos, mas eu, no meu tempo, ouvia muito sobre isso. E às vezes a gente ficava com a sensação que a gente tinha que se agarrar em algo
porque parecia que a presença de Deus poderia nos tomar de alguma forma naquele momento, e a gente falava, será? Tinha temor. Mas como eu disse, o Evangelho do Senhor, o Senhor Jesus veio para preparar esse caminho para nós. O Senhor Jesus veio arrumar aquilo que estava precisando ser arrumado. E o Senhor Jesus preparou e tem preparado esse caminho para mim e para você com o seu sangue. Ele preparou esse caminho se encarnando num corpo de um homem para morrer por mim e por você. Ele tem pavimentado esse caminho com seu sangue, desde o seu nascimento, quando ele soa ali no Getsêmani, lágrimas de sangue, porque ele estava angustiado, porque ele estava ali naquele momento sendo tomado, não por medo nem por temor, como muitos querem colocar, mas por uma responsabilidade que ele sabia que a missão que ele tinha, que ele ia cumprir, era algo que mudaria a vida de muitas pessoas. Levariam muitos filhos para Deus. E o Senhor Jesus sabia que ele não podia falhar. Foi por isso que Jesus se angustiou. Porque a tarefa era muito grande. A responsabilidade era muito grande. A obra, a missão, era algo que o Pai tinha dado a ele. Ele sabia que ele não podia falhar naquele momento. Por isso ele se angustiou tanto. Então eu quero dizer para você nessa manhã que acreditar em algumas coisas na nossa fé e não acreditar em algo é perigoso. É perigoso para nós. Se nós queremos nesse tempo acreditar em salvação, sem acreditar em condenação, isso é perigoso. Se nós queremos acreditar em céu nesse tempo, sem acreditar em inferno, isso é perigoso. Se nós queremos nesse tempo acreditar que o céu é real, nós temos que acreditar que o inferno também é real. Porque se assim não fosse, Cristo não precisaria ter morrido ali na cruz do Calvário. Cristo não precisaria ter deixado toda a tua grandeza, a tua glória para vir e habitar entre os humanos, entre nós. Então, nessa manhã, eu quero que você realmente preste muita atenção no que realmente significa esse julgamento para você, cristão. Talvez você nem saiba quem vai estar sendo julgado aqui, mas nessa manhã você vai saber. A palavra de Deus, ela nos ensina e mostra, né, que esse grande dia, o grande dia do juízo final, conhecido como o grande dia, o dia da destruição, o grande trono branco, o grande dia do Senhor, como está escrito em alguns versículos da palavra de Deus, ele é o final de todas as ações de Satanás, de todo o mal que ele gerou, que ele causou aqui na terra. Isaías 2:12 diz assim: porque o dia do Senhor dos exércitos será como contra todo o soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido. Essa é a palavra de Deus. Joel 1,15 diz: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Lembra da estrada que eu falei que o Senhor Jesus veio preparar para mim e para você? Lembra de tudo aquilo que Jesus tem feito por mim e por você? Esse próprio Jesus deixou essa estrada iluminada, pronta, pavimentada,
através das verdades do Evangelho, com muitas advertências, com muitos sinais, para que eu e você pudéssemos trilhar toda a nossa caminhada, a nossa jornada de uma forma firme, nos sentindo protegidos, sem correr riscos algum, mas nós adoramos o risco. Mas os homens decidem viver perigosamente. Os homens amam viver perigosamente. E nós fomos removendo alguns sinais. Nós, com o tempo, fomos removendo algumas advertências. Nós fomos tirando alguns alertas. Como mensagem que não ouvimos mais falar, como eu acabei de citar. Como essa. E o pior de tudo isso, que eu como pastor tenho que reconhecer, que isso muitas vezes tem início no próprio púlpito, do lugar onde homens, pregadores da palavra de Deus, com responsabilidade, deveriam tocar o coração dos homens para levá-los a Cristo, para levá-los ao arrependimento, para levá-los à salvação, para levá-los à transformação de vida. É um lugar agora cheio de vaidades. Um lugar onde você vê muitas vezes homens falando mais de si mesmo, das suas performances, das suas experiências, do que de Cristo. Falando muitas vezes muito mais da verdade que transforma, daquele que verdadeiramente deveria ser o motivo de toda a reunião, falando muito mais de si mesmo do que dele. E por isso, amados, nossa visão ela está embaçada, o nosso coração está obscurecido por algumas verdades, que quem se levanta com uma nova mensagem nesse tempo, com algo sério, é cancelado. Ou não é bem assim, ou é julgado que está querendo aparecer, porque a grande maioria está falando outras coisas. Mas o que a palavra de Deus diz sobre essas coisas para mim e para você? Que muitos apareceriam nesse tempo. Os falsos profetas estariam por aí. E se fosse possível, muitos seriam enganados, mas não é possível, porque aquele que conhece a verdade, ele não tem como ser enganado. Mas infelizmente, eu preciso reconhecer que está difícil ser pastor nesse tempo. Porque os bons pastores, os pastores honestos, estão pagando pelos maus pastores. E eu espero que você realmente possa educar o seu filho, guiar a sua casa, não de posse das coisas que você vê pelas mídias sociais, mas por pessoas que muitas vezes estão perto de você e demonstram sinceridade para com Deus. Pessoas que têm uma vida piedosa, que muitas vezes está ao seu lado e você não dá o valor ou a mínima para ela. Ah, mas você viu fulano? Mas você viu ciclana lá? Aquela mulher assim? Ei, tem gente valorosa do seu lado, apaixonadas por Jesus, servindo a Deus com integridade, com sinceridade. Quem disse para vocês que são esses os modelos? E nem aqueles que estou falando, porque se nem aqueles servirem, ou esses também não servirem, Cristo serve, Cristo basta, tanto para mim como para você. Alguns alertas e avisos não cabem mais.
Alguns alertas e avisos nós não aceitamos mais. E então nós vamos percebendo como a vida humana, a vida das pessoas estão entrando numa decadência moral e ética. Vivemos à beira de um abismo, meus queridos. E será que nós não conseguimos perceber isso? O mundo está por um fio, para que uma grande tragédia aconteça. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar a Deus nesse tempo. Nós precisamos novamente nos encontrar com o Senhor. Nós precisamos novamente pedir com que Ele tire as escamas dos nossos olhos. Não importa o que aconteceu durante todo esse tempo. Não importa o que as pessoas estão dizendo, estão falando. A palavra de Deus, ela é a palavra final para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus, ela está cheia de avisos. A palavra de Deus, ela está cheia de sinais que nos mostram qual é o tempo que nós estamos vivendo. Nós não estamos prestando atenção a esses sinais, a esses avisos, a esses alertas. É bom quando nós andamos numa estrada bem pavimentada e sinalizada? Não é bom? Nós nos sentimos seguros com cada aviso que aparece diante de nós, com a faixinha amarela que tem do lado, com a pontilhada que está aqui no meio, ou ela é pontilhada, ou ela é contínua e pontilhada, com os avisos de curva logo ali à frente. Curva perigosa, reduz a velocidade, vai devagar. Não é bom quando nós estamos andando numa estrada dessa forma? Você já andou em alguma estrada que não tem nenhum sinal? Quão risco nós estamos correndo numa estrada assim? Porque nós não sabemos o que vem ali pela frente. Mas o Evangelho, ele tem feito isso para nós todos, nos mostrando os alertas, os avisos. Olha, vai mais devagar. Olha, presta atenção nisso. Olha, presta atenção naquilo. Olha, cuide da tua esposa. Olha, cuide do seu marido. Olha, filhos, honre os teus pais, obedeçam teus pais. Mas nós não estamos prestando atenção nesses alertas. Nós não estamos dando valor a isso. Mas um dia nós seremos julgados. Saber que um dia nós seremos julgados é um grande aviso e talvez o maior de todos. Porque nós já sabemos que Cristo veio, que Cristo fez, que Cristo nos ama, nós sabemos de tudo isso. Mas nós sabemos que um dia nós seremos julgados. Nós estamos dando valor aonde nós vamos passar a eternidade, outra mensagem que não se prega mais. A Fabíola falou sobre o Sheol e o Hades, que as pessoas confundem, acham que um é uma coisa, outra é outra, e na verdade os dois são a mesma coisa. Uma na palavra em hebraico, a outra no grego, mas o significado é o mesmo. E não é um lugar, é um estado das almas das pessoas, onde elas vão se encontrar. Nós estamos valorizando e preocupando com isso. Você já fez algum tipo de seguro para a eternidade? Você já pensou ou fez algum plano para depois da sua morte?
Não fazemos. Não fazemos. Esses alertas, queridos, são o que vão nos manter na estrada. Porque assim como numa estrada que não tem avisos, nós corremos risco de morte, também na nossa vida espiritual corre risco de morte quando nós ignorarmos os avisos de Deus. A nossa vida espiritual também corre sérios riscos quando nós fecharmos os nossos olhos para as advertências da palavra de Deus. E quantos nós não vimos já se perderem? Quantos nós já vimos que já se foram? Que estavam aqui no nosso meio, que adoravam, que louvavam, que cantavam, que pregavam, e hoje não existem mais, se perderam, porque rejeitaram e ignoraram os avisos, os alertas de Deus. E muitos deles vão ter que encarar esse grande trono branco um dia. Porque a boa notícia para nós cristãos é que esse trono branco não é para mim e para você. Pode fazer. Não é para nós. E por ignorar esses alertas, esses avisos, muita gente vai ser levada à segunda morte. Vai ser levada à segunda morte. Sobre o dia do Senhor, é importante saber que quando ele estiver acontecendo, ou o contexto de quando ele estiver acontecendo, é preciso você saber que o Senhor Jesus já voltou, já arrebatou a sua igreja, já está vivendo o período de 1000 anos de paz, tá? O diabo já foi preso, foi solto por um período de tempo, depois foi preso, julgado e lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Apocalipse 20:10 diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E tem um outro inimigo ainda a ser vencido, que é a morte. Então, Cristo derrota a morte e entrega o reino ao seu Pai. 1 Coríntios 15:24 diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Aleluia! Aquele que detinha o poder sobre a morte na terra, aquele que era o acusador das nossas almas diante de Deus, agora ele não existe mais. Ele já foi julgado, ele já foi tirado da vida do homem. Hebreus 2,14 vai dizer: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Cristo venceu, aleluia! Essas mensagens não estão nos nossos púlpitos. Gostamos de coisas que afagam o nosso coração, a nossa alma. É bom. Mas são essas mensagens que fazem com que muitos não abandonem a fé. Conheci muitas pessoas que foram para a igreja por conta de uma necessidade. A necessidade não vai nos fazer permanecer, mesmo quando ela é suprida. Se fosse assim, o povo de Israel seria todo salvo, todo convertido. Ninguém experimentou maior milagre do que eles.
Ninguém viu a manifestação de Deus mais que esse povo. E daí? Quantos já não foram curados dentro da casa de Deus e não estão mais ali? Quantos não foram para a casa de Deus porque queriam seus casamentos restaurados e assim que a resposta não foi favorável, foram embora? Não era por Cristo, era por eles mesmos. Era por uma necessidade. Onde está a palavra arrependimento dos nossos altares quando se faz apelo para a salvação hoje em dia? Venha a Cristo como você está. Você está precisando de algo, venha, Jesus pode mudar a sua história, mas essa pessoa não ouviu, olha, você é um pecador, você precisa de um Salvador, você precisa se arrepender dos seus pecados. E por isso muitos estão dentro da casa de Deus sem ter uma experiência de salvação. Nunca tiveram uma experiência genuína de salvação, de saber o que é arrependimento. De saber quão miserável nós somos. Diante de um Deus justo, santo, puro, perfeito. E olhamos para nós mesmos hoje, ainda nos consideramos bons demais para Deus. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor todos os dias. É a causa por qual eu e você não somos consumidos. Apocalipse 12:10 vai dizer: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, aleluia. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O diabo tem acesso a Deus, porque Deus permite que ele tenha acesso a ele para nos acusar diante dele. Ainda tem. Mas esse poder será tirado dele. Então, quando nós permitimos que algumas coisas brotem no nosso coração, o diabo sobe lá e fala: está vendo? Ó, está vendo aí? O senhor acha que isso tudo? Não é não. Você acha que ele é tão bom, mas ele gosta de fofoca. Você acha que ela é boa demais, louva demais, adora demais, prega demais, mas tem maledicência no coração dela. Mas um dia isso será tirado dele. Ele não terá mais esse poder de nos acusar diante de Deus. Esses então são alguns eventos que ocorrerão antes desse grande dia do Senhor que as Escrituras descrevem aqui. O dia onde Deus vai colocar um fim nas ações pecaminosas dos homens na terra. Um dia onde Deus vai colocar um fim nas ações do mal na terra. Agora, onde eu e você nos encaixamos nisso tudo? Quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, fazer parte de uma igreja cristã não nos dá segurança de nada. O que nos dá segurança de que eu e você não estaremos aqui nesse dia são os nossos frutos. Uma vida de santidade, de busca, uma vida transformada, uma vida onde nós realmente tenhamos no nosso coração pureza, somos quebrantados, buscamos as coisas mais excelentes dessa vida, buscamos ter paz com todos, perdoamos os nossos irmãos,
Somos aqueles que Deus descreve, que Jesus descreve lá na carta de Mateus 5, quando ele fala sobre as características daqueles que vão morar no céu, e ele os chama de bem-aventurados. Você vive assim? Você tem certeza da sua salvação? As Escrituras, amados, o tempo todo, elas nos mostram que esse é um livro de julgamentos. E existem vários julgamentos na Escritura. Vários. Eu poderia, em outras mensagens, estar falando dos outros, mas eu quero falar desse hoje. O grande juízo final. O grande trono branco. Primeiro, que o julgamento é necessário nas Escrituras. Por quê? Porque a divindade desse Deus, a natureza desse Deus, a sua justiça, exige esse julgamento. Não tem como ser diferente. O caráter santo de Deus, por si só, ele já impõe a necessidade de um julgamento. Segundo, a própria natureza do homem. E tudo que o homem faz ou envolve a vida do homem requer um julgamento. E se nós olharmos para a nossa vida e não entendemos que nós somos maus, tem alguma coisa errada conosco. Tem alguma coisa errada conosco. Talvez esse seja um grande sinal para algumas pessoas, que elas ainda não têm a consciência do Espírito. Porque a palavra de Deus mostra que a mente daquele que não tem o Espírito Santo é cauterizada, mas aquele que tem, ele reconhece. Ele reconhece. Ele sabe quando ele erra. Ele sabe quando ele está fazendo algo errado. Mas a mente cauterizada não vê, não enxerga, não percebe isso. Mas nós temos agora uma boa consciência. Uma boa consciência que ou ela nos acusa ou ela nos defende. Eu gosto muito de falar sobre um sinalzinho de trânsito, sobre isso. Luz verde, pode seguir em frente, meu irmão. Estou me agradando de ti, você está seguro, né? A luz amarelinha acendeu, cuidado. Cuidado que você está brincando com algumas coisas que você pode se machucar. Luz vermelha na sua frente, você tem que parar, ou então você já está dentro do abismo. Os sinais estão aí. A palavra de Deus, ela nos mostra como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos relacionar, como nós devemos realmente nos posicionar diante das coisas do mundo. O senso moral do homem, ou a consciência do homem por si só, já exige julgamento. Quantas coisas não vêm nas nossas mentes, que por conta dessa consciência do Espírito, nós anulamos, nós não permitimos que venha fazer parte da nossa vida, porque a nossa grande batalha está aqui na nossa mente. O importante para mim e para você nessa manhã, queridos, é saber que o julgamento, ele não deve ser identificado com a morte. Porque a morte, ela é a penalidade de um julgamento que já ocorreu lá atrás. Mas essa morte, que já foi colocada como penalidade lá atrás, lá no início, para todo aquele que entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que se rendem ao senhorio dele, ela foi cancelada. Porque cada cristão
que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que entregou a sua vida ao Senhor, ele não experimentará a segunda morte. Aleluia! Isso não nos coloca em posição de um julgamento geral no fim do mundo. Algumas pessoas pregam que haverá um só julgamento, para que todos nós sejamos julgados. Isso não é uma verdade. As Escrituras mostram isso, que nós, cristãos, e os ímpios seremos julgados separadamente, em tempos diferentes, em momentos diferentes. Que nós, cristãos, ressuscitaremos em tempo diferente desses que estão sendo ressuscitados aqui para esse julgamento. Isso é de grande valor para a minha vida e para a sua vida. Porque esse momento aqui nunca deve preocupar um cristão. Esse dia nunca deve fazer parte da nossa mente, da nossa preocupação, porque eu já estarei com o meu Senhor, desfrutando da presença dEle. Quantos aqui sabiam disso? Aleluia. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Eu já estarei desfrutando das delícias com o meu Senhor. Você estará desfrutando de um tempo de delícias com o seu Senhor. Aleluia! Os crentes participarão da primeira ressurreição, e os ímpios da segunda. Eu já preguei aqui sobre as duas ressurreições. João 5, 28, 29 diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Nós não estaremos nesse dia. Eu e você não faremos parte disso. A primeira ressurreição acontece antes dos 1000 anos, se comecem. E a segunda ressurreição no final dos 1000 anos. Há um período gigantesco entre a primeira e a segunda. Apocalipse 25, 6 diz assim: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia! Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Aleluia! Alegra, dá um sorriso, coloca um sorriso no seu rosto. Muita gente está achando que vai estar aqui nesse dia. Você não vai estar aqui, em nome de Jesus. Porque eu creio que o Espírito Santo está trabalhando na noiva do Senhor para preparar, para entregar ela adornada ao noivo. Já falamos sobre isso também. Agora, esse julgamento, amados, é um julgamento diferente daquele que nós humanamente falamos, conhecemos. Porque no julgamento que nós conhecemos, você chega ali, existe um juiz, existe um advogado de defesa, existe o promotor que acusa. Aqui não. Aqui não tem advogado de defesa. Aqui não tem um promotor para acusar, mas apenas o livro, os livros. E os livros estão as obras de todos aqueles que estão ressuscitando ali para serem julgados e se apresentarem diante do grande Deus, do poderoso, e prestar conta diante dele. Mas apenas para receberem
um veredito. Os livros serão abertos, como nós lemos, e as obras serão expostas para dizer: tudo que foi feito. Talvez algum dia alguém pregou para você, talvez algum dia alguém falou do meu amor por você, e você me rejeitou. Talvez você esteve na casa de Deus por um tempo, servindo ao Senhor, mas você se afastou, você foi embora, você decidiu viver a sua própria vida. Eu acho bastante interessante que quando o texto diz que abriram-se os livros e abriu outro livro, eu quero que quando outro livro se abre, que é o livro onde está o nome de cada um daqueles que foram remidos pelo sangue do Senhor Jesus, esse outro livro, o livro da vida, é a última esfera para que esses que estão recebendo condenação possam recorrer. Tipo num desespero, dizer: não, olha aí no livro da vida se meu nome não está aí. Por favor, Senhor, olha aí, vê se meu nome, tem certeza? Folheia aí, vê se meu nome não está aí. Faz, por favor, isso. Eu creio que o livro da vida está ali só para isso. Para mostrar para eles, não há nenhuma remissão feita para o seu nome. Nenhuma redenção, nenhuma redenção foi realizada para esse nome. Você não quis, você não aceitou. Eu fico imaginando o desespero, queridos. Vocês já viram alguns videozinhos que tem na internet que mostra um condenado à morte recebendo a condenação do juiz? O desespero que essa pessoa fica e como ela se angustia, chora e grita. Tão grande é o pavor. Imagina aqui. Imagina nesse dia, quando essa sentença for decretada, você é culpado. Você é culpado porque você não aceitou o meu amor. Você é culpado porque você não aceitou a minha graça. Você não quis a minha bondade, você não quis a minha misericórdia. Porque as obras não teriam nenhum valor. Assassino, eu quero. Esquece as obras. Adúlteros, eu quero a Cristo. Não tem nenhum valor ser adúltero. As obras não têm nenhum valor. Aquele que se rende, aquele que realmente se entrega a Cristo, não tem nenhum valor, mas aqui tem. Então olha para como você está caminhando. Olha para como você está servindo, olha para como você está tratando o seu marido, sua esposa, como você está se relacionando com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, porque isso tem valor. Isso conta muito. Apocalipse 20:15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Os livros vão revelar a culpa de cada um, vai evidenciar, dar base para o veredito a ser pronunciado, a ser revelado. E Lucas 12:47, 48 ainda mostra para mim e para você que parece que tem uma certa diferença
né, de culpabilidade, talvez mais ou menos para uns e para outros. 12:47 diz assim: o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou. Alguém que conheceu a vontade. Alguém que esteve tão próximo. Alguém que talvez estivesse no altar, alguém que talvez estivesse ministrando, alguém que talvez estivesse servindo na casa de Deus. E o servo que soube, que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Não me pergunte como vai ser isso, não sei. São avisos, são alertas. Mas o que não soube e fez coisas dignas, olha só que interessante. Tem gente que não conhece tanto, não sabe tanto, mas faz coisas dignas de açoites. Com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Para mim e para você que estamos dentro da casa de Deus, conhecemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, estamos servindo ao Senhor, muito mais é cobrado. Então, alguns que estão tão próximos e não se permitem ser transformados pelo poder de Deus, por essa palavra, por essa verdade, eu acredito que são esses que, conhecendo, sabendo da vontade de Deus e não praticam, sofrerão com mais açoites. Como eu não sei. Assim como que para receber galardão, a nossa vida também conta, porque uns vão receber mais, outros vão receber menos. Eu acho que para ser açoitado também vai ser usada a mesma condição. Essa é uma palavra libertadora para nós. Não é uma palavra de peso. Porque nós não estamos nessa condição. Porque enquanto os remidos pelo Senhor estarão desfrutando da presença dEle, vivendo com Ele, os mortos, falecidos, desde a história, do início da história humana, eles vão estar se ressuscitando para esse grande julgamento, para esse grande dia terrível, e viverão separados de Deus, viveram separados de Deus, e viverão separados de Deus por toda a eternidade, por toda a eternidade. Não aceitaram a Cristo, não aceitaram o Filho de Deus, não aceitaram a palavra de transformação, de renovação, de salvação das Escrituras, não quiseram saber, não quiseram ouvir. E o mais terrível de tudo isso, eu acredito assim, você não precisa acreditar não, você acredita do jeito que você quiser, que eu acho que alguns nomes vão deixar algumas páginas em branco do livro da vida. Pastor, foi arrancado de lá? Não, poderia estar. Poderia estar. Poderiam estar lá, nas páginas. De repente, do 1.200.000 pula para 1.202.000, pula para 1.210.000, não sei. Vamos ficar de pé. Não devemos ficar com os nossos olhos e ouvidos fechados para os alertas de Deus, para as advertências de Deus e da sua palavra, queridos. Nós não vamos estar fazendo parte dessa segunda ressurreição. Mas é bom que a igreja saiba que ela precisa se preocupar com a sua salvação, zelar por ela. Que a igreja saiba que ela precisa realmente viver de acordo com a mensagem da palavra de Deus, com os ensinos, olhando para os alertas, para as advertências que Deus nos dá,
para que nós não sejamos pegos de surpresa. Quando a cortina da vida se fechar para mim e para você, e nós fecharmos os nossos olhos, e abrimos ele logo em seguida, em um segundo, aonde nós estaremos? Quando você olha para a sua vida, e você se avalia, e você olha para dentro do seu coração, você tem certeza que você estará com o Senhor? Você tem certeza que realmente você tem deixado com que esse Cristo seja o Senhor da sua vida? Tem buscado a estatura dele para a sua vida? Buscando o caráter dele para a sua vida? É isso que você tem feito? Nós não sabemos quando esse show vai acabar, quando esse momento vai terminar. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, mas o fim vem. E é bom para que eu e você saibamos que a nossa vida com Cristo, ela tem que ir muito mais além do que algumas realizações. Deus espera muito mais de mim e de você do que fazer algumas coisas dentro da casa dele. Isso não significa muito. Som do teu coração nessa manhã em que nós vamos cear. Se há alguma maldade em você, se há algum sentimento de raiva em você, de amargura, se há algum sentimento de ira em você, se você olha para a sua vida e ainda percebe que existem pecados que você está afagando, que você está permitindo viver, hoje é dia de se arrepender, hoje é dia de pedir perdão a Deus, hoje é dia de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não quero continuar mais assim. Porque o fato de nós errarmos, querido, não significa muita coisa, mas permanecermos insensíveis ao erro, isso realmente tem muito peso para Deus. Mas a palavra de Deus diz que todas as vezes que nós nos arrependemos, Ele lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele nos coloca de pé, Ele nos dá uma nova oportunidade para começarmos, para caminharmos novamente, livres de toda culpa, livres de toda condenação. É isso que Deus faz conosco. Isso é uma verdade para a vida daqueles que irão fazer parte da primeira ressurreição, aleluia. Mas se Deus está falando com você, e você tem fechado os seus ouvidos, você tem fechado o seu coração a essas verdades, você tem que se preocupar. Talvez o seu coração de pedra ainda continua lá. Talvez o sangue de Cristo ainda não realmente te salvou. Não sou eu que vou dizer para você em que lugar você se encontra. O meu papel aqui é só de advertir você. Porque a palavra de Deus diz que examine-se o homem a si mesmo. Então você consegue sim se avaliar, você consegue realmente olhar para a sua vida, ver como que você está vivendo. Como você tem tratado as pessoas à sua volta, como você tem se relacionado com as pessoas. Nós não precisamos atingir o estado de perfeição, não, queridos. Mas o cristão salvo dói quando ele falha, dói quando ele erra, dói quando ele fala o que não deveria. Ele geme pela culpa, ele não se sente confortável com ela, nunca se sentirá confortável com ela. E ele se arrepende e ele pede perdão. Portanto, nessa manhã, se eu falei algo que te magoou, que te ofendeu, se eu te falei algo que te feriu, eu te peço perdão, porque eu quero viver livre. Eu quero viver livre para olhar dentro do seu olho, para te amar,
para caminhar com você, para servir junto com você, sem ter nenhum sentimento de que possa impedir a minha relação com você, e mais importante que isso, impedir a sua relação com Cristo. Porque se eu, enquanto marido, estou impedindo os meus filhos de se relacionar com Cristo, isso deve me preocupar. Se você, como esposa, está impedindo o seu marido de ir a Cristo, isso deve te preocupar. Se você está servindo de pedra de tropeço na vida de algum irmão, isso tem que te preocupar. Mas eu sou um privilegiado. Minha filha está na mídia, meu filho está tocando no louvor, minha esposa está aqui do meu lado, assim como muitos outros dos meus irmãos, tem toda a sua família aqui dentro da casa de Deus, servindo ao Senhor. Olha que lindo. Nada que eu conquiste nessa vida, nenhum sucesso, vai ser mais gratificante para a minha alma do que ter a minha família dentro da casa de Deus. Nada. Vamos servir a ceia. Cantar uma canção. Graças eu te dou. Consagramos a ti esses alimentos da ceia, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
Espírito Santo, acho que umas 2 ceias para trás, deu uma revelação de que, na verdade, nós não deveríamos ler no dia da ceia só aqueles textos básicos sobre ceia. Eu já tenho feito isso, não sei se vocês perceberam, porque a palavra de Deus que devemos trazer à memória aquilo que traz esperança. E todas as vezes que eu venho ministrar a ceia, o Senhor tem me dado um versículo é o que realmente nós devemos ter em nosso coração, a palavra de Deus como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Então, todas as vezes que nós formos cear e nós lemos qualquer texto da palavra de Deus, nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que realmente Cristo fez por nós e como nós devemos proceder e fazer. E hoje eu quero ler com vocês 1 Pedro 1, 3, 5, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Olha só que bom trazer à memória isso sempre. Nós fomos gerados, né? Deus gerou em nós algo para que nós possamos viver em esperança. Esperança. Então você pode agradecer a Deus nesse momento, você pode dizer a Ele uma palavra de gratidão e nós podemos comer do seu corpo nessa manhã, simbolizado nesse pedaço de pão. Obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande sacrifício, por tão grande amor, o que o Senhor tem dispensado à minha vida, à minha casa, à vida dos meus filhos, pela vida dos meus irmãos, por essa esperança que nós sabemos que o Senhor está realizando em nós e fazendo e gerando em nós todos os dias, porque o Teu Espírito Santo foi deixado para que pudesse nos auxiliar em todo o nosso caminho, em toda essa jornada. Portanto, nossa oração nessa manhã de gratidão a Ti, Senhor, porque o Senhor preparou tudo, o Senhor realizou tudo, e o Senhor disse: está consumado, está consumado, nada pode nos arrebatar das Tuas mãos, Senhor, nada pode nos remover aquilo que o Senhor já determinou, aquilo que o Senhor já decretou, nada pode fazer, Pai. Aleluia. Comemos todos, queridos. Aleluia. E o texto continua dizendo que Ele fez por nós, gerou em nós, aleluia, e Ele tem nos dado uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Aleluia! Louvado seja Deus por essa palavra. Louvado seja Deus por essa verdade. Nós estamos guardados na virtude de Deus. Nós não participaremos da segunda ressurreição, nós somos o povo da primeira ressurreição, nós não enfrentaremos a segunda morte, aleluia, aleluia, bebemos todos, aleluia.
Vão na paz, meus queridos, com a certeza e a convicção de que a obra de Cristo, aquilo que Cristo realizou por você, pela sua vida, pela sua família, está selado, está consumado. Isso não vai ser mudado. Não tenha temor. Viva na liberdade para a qual Cristo chamou. Amém? Deus abençoe sua semana. Vão na paz. Você